Naturalidade na comunicação. Como é que eu faço para ser mais natural? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante na comunicação e fazer uma diferenciação entre afeto e autenticidade. Eu já falava sobre isso no método Imperi, que é o meu método testado, validado com as minhas alunas, inclusive comigo, sobre como vencer o medo de falar em público. E aqui eu não falo perder o medo, porque ninguém vai perder o medo. A gente sempre vai sentir aquele nervoso na barriga e isso faz parte. Mas é como vencer o medo, ou seja, como falar bem em público apesar de tudo. E eu quero mostrar para vocês esse livro aqui que eu tô lendo. Eu vou deixar ele na descrição desse vídeo. Curando suas feridas de origem. Como quebrar padrões familiares destrutivos e mudar sua maneira de viver e amar. Nesse livro aqui, a autora faz uma diferenciação entre afeto e autenticidade. E por que eu achei tão importante trazer isso aqui para a comunicação? E por que isso tem tudo a ver? Quando eu falo lá do método Imperi, para vencer o medo de falar em público, o método Imperi é EM de empoderamento, PE do Imperi de percepção, e o RE do Imperi é de respiração consciente. E quando a gente entra no tema do PE, da percepção, eu divido em percepção interna, que é perceber o que acontece dentro do meu corpo, quando eu estou falando em público, é ter uma consciência corporal, entender o que eu estou sentindo, por quê? A gente só sabe lidar com o que a gente conhece. Se eu subir no palco e precisar lidar com aquilo, eu só vou saber lidar se eu conhecer o que eu sinto previamente. Essa é a percepção interna. E a percepção externa, entender o que acontece fora, o que realmente acontece fora. Porque normalmente a gente cria cenários na nossa cabeça ou de forma inconsciente a gente vive a situação, sendo que a situação na realidade é uma coisa completamente diferente. E é aqui, na percepção, que entra a questão do afeto e da autenticidade. Por quê? Porque o ser humano, desde que o mundo é mundo, ele busca pertencer. Ele busca pertencer a grupos, a tribos. E isso vem lá da época das cavernas. Nós andávamos em grupos porque assim era uma forma de proteção, era uma forma da gente se proteger, era instinto. Se eu estivesse sozinha na savana, eu seria uma presa muito mais fácil. Mas em grupo, a gente conseguia trocar informações e se proteger. Antes mesmo da linguagem falada, né? Nós emitíamos sons, expressões faciais que alertavam sobre o perigo, alertavam uns aos outros sobre o perigo. Além da gente conseguir funcionar em sociedade, porque um caçava, o outro plantava. E assim a gente conseguia organizar para conseguir viver junto. E justamente por nossa capacidade de organização, ou seja, de viver em sociedade, em conjunto, é que nós conseguimos evoluir em detrimento dos neandertais. Os sapiens conseguiram evoluir justamente pela capacidade de auto-organização. Então nós buscamos pertencer, e isso até os dias de hoje. Hoje a gente continua buscando pertencer, porque ninguém sobrevive sozinho. Nós precisamos uns dos outros para sobreviver. E é aí que entra o afeto. O afeto, ele está diretamente ligado à noção de pertencimento, a querer pertencer. Por quê? O afeto, desde a infância, nós percebemos a necessidade de uma criança, por exemplo, de validação, de aceitação. É o que a criança busca a todo momento. Busca ser validada pelos pais ou pelas autoridades que cuidam dela, busca ser aceita, buscam que as pessoas tenham amor por ela. Elas buscam afeto, o afeto a todo momento. Só que em determinado momento da vida, esse afeto pode ser ameaçado de alguma forma. Ela vê que ela não está sendo validada, que ela não está sendo aceita, e é aí que ela sacrifica a autenticidade dela para se encaixar, para pertencer. Ela muda toda a dinâmica de comportamento dela. Ela deixa de ser natural. Ela deixa de ser quem ela é para se encaixar naqueles padrões daquela família, daquele grupo. Isso pode ser na infância, pode ser na adolescência. Isso pode estar sendo vivido por você agora, que está sacrificando a sua autenticidade com medo do julgamento dos outros em cima de um palco, se apresentando de alguma forma. E quando a gente fala de autenticidade, eu vou colocar aqui embaixo uma pesquisa que eu gosto muito e que fez uma verdadeira virada de chave na minha cabeça. Essa pesquisa é de uma enfermeira chamada Bronnie Ware e ela relatou um comportamento que ela via em pessoas que estavam no seu leito de morte. Ela convivia com essas pessoas no seu trabalho e começou a fazer uma pesquisa em torno disso. Ela acompanhava de 3 a 12 últimas semanas de vida dos pacientes. E os arrependimentos dessas pessoas, os maiores arrependimentos, que estão descritos no livro dela,
Ela colocou lá todos os arrependimentos. E o maior deles, o mais comum entre essas pessoas, era o seguinte: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira a mim e não a vida que os outros esperavam de mim. Ela até diz assim: esse foi o arrependimento mais comum de todos. Quando as pessoas percebem que sua vida está quase no fim e olham para trás, é fácil ver como muitos sonhos não foram realizados. Nós buscamos o pertencimento, nós buscamos afeto, validação, aceitação, mas nós também buscamos, ao longo de toda a nossa vida, o nosso propósito, a nossa autenticidade. Então, o objetivo desse vídeo aqui hoje é trazer uma reflexão para você. Será que vale a pena continuar sacrificando a sua autenticidade, continuar sacrificando e deixando de ser quem você realmente é, deixar de se comunicar da forma como você se comunica, que é única, só você faz isso, para poder ser aceito, para não ser julgado? Nós sempre seremos julgados. O mais importante é que você consiga trazer essa naturalidade para a sua comunicação e se sentir à vontade se comunicando, sendo exatamente quem você é. Eu não desejo de forma nenhuma que você seja uma dessas pessoas que responde à pesquisa com um desses arrependimentos. Portanto, não sacrifique a sua autenticidade para obter afeto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha com algum amigo, se inscreve no canal e comenta aqui se você gostou, para eu saber se eu continuo entregando esse tipo de conteúdo para você. Muito obrigada!